Bom dia a todos. Rogo ao Mestre Jesus que possa estar entre nós derramando as suas bênçãos. E essas bênçãos, então, venham a auxiliar a cada um que busca, através das lições do Evangelho, o seu fortalecimento, o consolo e o alívio para as dores e o esclarecimento para as suas dúvidas. E que nessa manhã de domingo possamos fazer um exercício onde pedimos o apoio e o auxílio dos nossos anjos, da espiritualidade amiga, que façam que nos sintamos no salão do CAE, aonde irmãos que buscam através do trabalho o auxílio e o benefício do próximo, lá se encontram, buscando nos apoiar, nos incentivar e nos harmonizar. E para tanto, procuremos aquietar os nossos corações, aquietarmos as nossas mentes, respirarmos, isentarmos-nos de toda e qualquer impressão exterior e sintamos todo o apoio e carinho dos nossos anjos guardiões. Procuremos sentir as nossas mãos assim entrelaçar as mãos desse companheiro. E nesta confiança, caminhamos até a presença de Deus, nosso Pai Criador. E nesse nosso caminhar, a doce Mãe de Jesus vem ao nosso encontro. E ela, sabedora que é das dores que trazemos em nossos corações, ela limpa as nossas feridas. Coloca o remédio que irá auxiliar na cicatrização dessas dores, dessas doenças que trazemos na alma. E ela então nos renova para que possamos desta forma nos aproximarmos do Cristo. E aqui estamos, Mestre amado, buscando, através das lições que tu nos oferecestes, através dos exemplos que tu nos deixastes, melhorarmos como seres humanos, para que assim, por ti, junto a ti, nos aproximemos de Deus, nosso Pai Criador. E ao Pai que é todo sabedoria, justiça, bondade e misericórdia, queremos nessa manhã nos dirigirmos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E na presença de Deus, na presença de Jesus, dos nossos anjos guardiões e da cúpula espiritual que tutela por nós e pelo CAE, vamos pedindo permissão para iniciarmos a preleção da manhã de hoje, que ela possa nos trazer reflexões construtivas. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós estaremos refletindo sobre a lição de número 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Origem das Tentações. Ela encontra-se na primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Lembrando que Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, ele tinha um grau de parentesco com Jesus. E é bem interessante a história desse homem que foi um dos discípulos de Jesus. Fica a dica, Quando eu li o título da lição, Origem das Tentações, a primeira coisa que me passou foi uma das frases ditas no Pai Nosso.
né? Não deixei-nos cair em tentações e livra-nos de todo mal. Agora, vamos observar sobre o que essa tentação do Pai Nosso quer nos dizer. Ele está afirmando ou reafirmando que, para que, no apoio que Deus nos oferece, que não nos deixeis cair em tentações, ou seja, aquilo que ainda existe dentro de nós. E muitas vezes nós nem temos ideia que trazemos em si. Então, a gente pede, suplica a Deus para que a gente identifique essas tentações. Esse lado ainda que influencia nas nossas vidas, mas muitas vezes desconhecidos por nós, aonde então nós acabamos sendo arrastados para determinadas posturas, determinados comportamentos que não condizem com o lado racional do ser, né? Então é esse apoio, esse pedido de esclarecimento que eu entendo que as tentações do Pai Nosso nos oferecem. Mas vamos voltar a o que Tiago quer nos oferecer de reflexão. E o trecho do Evangelho é o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bom, engodado é iludido, lubridiado, tá? E concupiscência é o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa cobiça. Então, todos essas sensações, esses sentimentos que ainda trazemos dentro de nós. Tá? E Emmanuel vai trazer a seguinte reflexão sobre esse texto. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causas que lhes determinou o desastre. Bom, eu já queria começar a conversar sobre esse primeiro parágrafo. Veja, cada um de nós traz dentro de si tentações diferentes. Para alguns, a tentação pode ser a parte financeira. Para outros, pode ser a maledicência. Para outros, pode ser a ligação com um sexo desequilibrado. Então, às vezes, quem é chamado externamente para uma situação de tentação em relação ao sexo, não vai responder aquele apelo porque não traz aquilo dentro de si. Diferente se ele traz uma necessidade, uma ânsia pela parte financeira. Então, alguma coisa externa pode, sim, motivá-lo a realizar algum ato, né, ter algum comportamento que vai vir a ser uma coisa que mais tarde ele venha a se arrepender ou, pelo menos, entender que aquilo não foi uma boa opção. Então, veja, a tentação, ela é individual. Cada um de nós já superou algumas coisas, mas ainda traz algumas fragilidades dentro de si. Emmanuel vai continuar nos falando. Lembram-se tardiamente que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Então, aqui eu interpreto da seguinte forma: quando nós vivenciamos uma experiência, as consequências dessa experiência, quando elas não são boas, nós dizemos assim: aconteceu porque era a vontade de Deus, Deus quis que assim fizesse, que acontecesse. Não, nós temos participação, né? Deus nos apoia, mas a decisão é nossa. Então, aí cabe-nos a necessidade de já estarmos nos responsabilizando pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos. Então, cabe-nos termos mais consciência
sabermos escolher, porque nem tudo que muitas vezes nos atrai é favorável para a nossa vida, já despertos, buscando esse lado espiritualizado, essa nossa essência divina. Então, nós precisamos usar a razão. Eu vou fazer isso. Tá, mas será que... Quais são as consequências que isso vai gerar? Isso está sendo feito de acordo com as minhas metas, daquilo que eu quero ser, ou não? Eu estou iludido, estou me deixando levar pelo momento de prazer, ou por me iludindo por uma experiência que não vai me trazer nada de benefício, né? Então, a gente precisa observar o hoje com as consequências do amanhã. E Emmanuel continua: sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Ou seja, todos nós erramos. Se nós tivermos a consciência do erro, aprendermos com ele e ressignificarmos a nossa trajetória, ok, estaremos tendo o apoio da espiritualidade. E aqueles também que hoje ainda não têm essa consciência dos seus erros, estarão também junto com os desígnios do Pai, com a amorosidade que Ele nos oferece, tendo o apoio, para que em algum momento essa pessoa desperte. Então, estarmos acompanhados, recebermos amparo, isso é natural, porque Deus é infinitamente bom e amoroso. Então, estaremos sim recebendo esse amparo. E ele continua: as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos burilam a lei por ele criada? Ou seja, Deus cria as leis para que elas sejam seguidas por nós. É como um legislador. E aí, por conta das falhas, por conta dos desvios, aquele que criou as leis seria taxado como culpado? Percebe? Então, vamos refletir sobre. E ele vai continuar nos trazendo mais reflexões. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Então, isso é muito importante, que cada um de nós precisa identificar o que nos atrai, o que nos desvia daquele caminho que queremos tomar, o que está sendo considerado como um obstáculo dentro dessa nossa trajetória. E aí, tendo identificado, estar mais observando o como fazer para que isso não aconteça. Porque muitas das vezes a gente terceiriza as nossas dificuldades, né? A culpa é daquela pessoa que se insinuou ou aquela oportunidade que surgiu. Não. Foi escolha. Então, se eu tivesse parado um pouco, pensado, talvez eu não tivesse feito aquilo. Então, volto a dizer, é a responsabilidade que nós assumimos, é o risco. Tá? E aí Emmanuel vai continuar dizendo: examinemos particularmente ambos os substantivos. Aqui ele vai dizer, né, vai dar uma explicação sobre essas palavras que nós estamos refletindo. Tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Então, ou seja, está dentro de nós. É o eco. Né?
Então, vem de fora, é, tem ressonância dentro, né? E aí, então, depois, com essa ressonância, pela escolha, nós praticamos ou não. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Portanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, é reflexo. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atrai no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, o mal, muitas vezes, essa tentação, ela está meio adormecida ali num cantinho do nosso subconsciente. Ou então vamos usar assim um exemplo mais claro. Vamos imaginar que temos um lago, né? E aí, lá no fundo do lago, por conta das experiências, das intempéries, tem lá um monte de lodo. Tá tudo quietinho, tudo paradinho ali. Mas aí vem uma ventania, alguma coisa, e agita. Então, ou seja, são os chamamentos, são as tentações. Agita aquele lodo. E aí o lodo sobe. E aí você se impregna daquilo, você envolve aquilo que tomava apenas a parte do fundo, aquilo vai tendo uma proporção muito maior, muitas vezes domina toda aquela área. Então, ou seja, observa que essa agitação vai proporcionar que venhamos a tomar atitudes que não seriam normais, porque aquilo estava lá quietinho, né? Então, veio de fora, mas mexeu no que estava dentro. Então, aqui, essa lição nos chama muito sobre o autoconhecimento, né? A gente não muda o que nós não conhecemos. Então, se nós começarmos a identificarmos em nós o que nos atrai, o que nos atenta, né, o que sobressai aos nossos olhos, nós poderemos sim melhorarmos a nossa condição, né, porque a gente consegue ressignificar. Né? E assim a gente pode deixar de ser induzido pelas tentações externas. A gente vai ter o estímulo, mas não vai mexer mais naquele lodo, porque aquilo já está controlado. Isso é um exercício de fórum íntimo. Cada um de nós sabe, na maioria, né, quais são essas nossas tentações. Mas lembrando assim, que essa atração, esse desejo, conforme nós vamos realizando esse trabalho de autoconhecimento, de misericórdia para conosco mesmo, né? Trazendo essa reforma necessária a ser feita, mas com carinho, né? Nós estaremos, então, fazendo que a nossa luz brilhe, fazendo que sejamos muito mais cristalinos do que opacos por conta dessas agitações que a matéria nos oferece, tá? Então, que nós possamos refletir sobre quais são os pensamentos que nós estamos produzindo, quais são as motivações, as sensações que podem ser trazidas pelos olhos, pela audição ou pela sensibilidade do corpo. O que está nos atraindo? Por que eu sinto essa necessidade? Né? É a primeira pergunta que nós precisamos fazer
Por quê? E aí depois, identificando esses porquês, a gente comece a ter esse trabalho intenso de modificar pensamentos, de melhorar comportamentos, palavras. E isso, esse alimento, para que haja essa mudança, se faz necessário através das reflexões, né, das preces que realizamos. Então, que cada um de nós venha buscar esse seu lado positivo, esse seu lado luz, para que sejamos, então, pessoas melhores, né? Que a nossa consciência seja pura e que nós não sejamos mais lubridiados por nós mesmos, pelas nossas tentações, pelas nossas criações. Porque muitas vezes a gente usa de sofismo, né? A gente justifica aquela atitude. Ah, eu fiz assim porque, né? Aí tem uma série de desculpas para oferecer. Não, eu fiz assim porque estava aqui dentro de mim. Então, vamos tentar, dentro desse alimento que buscamos, modificarmos, né? Modificarmos não só externamente, mas principalmente internamente, né? Porque que através desse nosso trabalho, desse nosso empenho, que a gente possa identificar mais o resultado positivo, né? E aí nós ficarmos até felizes por conta desse esforço que já estamos empreendendo do resultado. Que este resultado já começa a ser identificado com os desígnios de Deus, né? Então Deus nos criou para que nós amássemos. A oportunidade de sermos felizes, esse reino de Deus, como muitas vezes é colocado, é uma construção íntima, porque toda a felicidade, toda a alegria não está nos prazeres que a matéria nos oferece, mas está dentro do que pode vir a refletir dentro de nós. Então, o que está fazendo eco dentro de nós hoje? Era essa reflexão que eu gostaria que nós pensássemos e tivéssemos uns minutinhos do nosso dia para avaliarmos. E que dessa forma, então, confiantes em todo amparo e em todo auxílio que a espiritualidade nos oferece. Agradecidos que somos por estas lições que o Evangelho nos traz. Pedimos para que nesse instante, conscientes do trabalho que já estamos desenvolvendo, possamos unir os nossos corações, unir as nossas mentes, construindo uma cúpula energética de respeito, de amorosidade, de paz. E esses sentimentos, então, manipulados pela espiritualidade amiga, possam vir a ser utilizados a todos aqueles que necessitam, nesse instante, deste amparo, deste benefício. E nós, então, em forma de vibração, vibramos intensamente pelo bem universal. Vibramos pela paz, pela união, pelo respeito, pela concórdia entre todos os homens do planeta Terra. Vibramos por todos os necessitados, sejam eles necessitados do corpo ou necessitados do espírito. Vibramos pelos nossos lares, aonde nos reunimos num exercício de amor, aonde que possamos então olhar para aqueles que conosco convivem, com paz, com alegria por esta oportunidade de aprendizado. Vibramos pelos nossos amigos, vibramos pelos nossos parentes, vibramos pelos nossos desafetos, esses seres que são os nossos professores, porque eles identificam em nós, muitas vezes, aquilo que não gostamos de ver. E assim, vibramos pelo CAE, essa casa que nos ampara, que abre as portas para que venhamos a receber o amparo, o auxílio que se faz necessário em nossas vidas.
e vibramos por nós mesmos, criaturas ainda, que buscam através dos ensinamentos do Cristo esse alimento para a construção de um ser em essência melhor. E que a paz, o amor, a serenidade envolva a todos nós, hoje e todo sempre. Muita paz, muita harmonia e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Um bom dia a todos.